Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para meditar um pouco nas Sagradas Letras. Bíblia Sagrada, Manual de Vida, Livro da Verdade. E eu gostaria de falar nesta oportunidade sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E o texto base, porque vão haver outros textos, não muitos, mas bem poucos, no Salmo 91, versículo 1, que é conhecido de muitos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A declaração, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, fala das bênçãos da proteção e do cuidado divino para aqueles que creem em Deus, e eles podem desfrutar desta bênção, a bênção da proteção e a bênção do cuidado de Deus. Mas eu preciso acreditar. Alguém pode lhe oferecer ajuda para cuidar de você, mas se você não acreditar nele você não aceita. O esconderijo do Altíssimo é um lugar secreto, na presença do Senhor, onde há comunhão íntima entre Deus e aqueles que nele creem. Não conhecemos a identidade do salmista que escreveu, mas provavelmente ele estava vivendo um momento, atravessando dias perigosos e de dificuldade. Nós não sabemos qual é a ocasião que isso aconteceu na vida desse salmista. Quem sabe ele estava diante de uma guerra, mas seja como for, o que sabemos é que ele não estava amedrontado, ele não estava se sentindo amedrontado. Ele tinha uma certeza dentro dele, de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra deste Deus que é onipotente. Mas o que significa aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo significa estar sob a proteção divina. O esconderijo transmite a ideia de segurança, de abrigo, longe das ameaças. Esconderijo, numa amplidão muito grande, mas secreta. Mas na verdade nós precisamos entender que nem todo esconderijo é seguro. Algumas pessoas buscam se esconder em suas próprias riquezas, na sua própria força, na fama ou no prestígio social. Essas pessoas passam a viver iludidas, desfrutando de uma falsa segurança. Há uma passagem bíblica que fala de um homem que tinha muitas riquezas, muitos bens, e ele disse: eu vou construir outros celeiros e vou depositar tudo aquilo que eu ganhei. Depois eu vou dizer para minha alma: alma, regozija-te, fica tranquila, come e bebe, porque há bens para muitos anos. E aí uma voz lhe disse: louco, nesta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Então, são ilusões, são seguranças, são esconderijos que são ilusões e que não levam a quase nada. No entanto, o salmista não fala de qualquer esconderijo. Ele fala do esconderijo do Altíssimo. A palavra esconderijo traduz um termo hebraico que significa cobertura, refúgio ou lugar secreto. Então, quando o salmista diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está contrastando o poder infinito de Deus com a fragilidade da defesa humana. Esse contraste está em plena harmonia com de quem é o nosso Deus. Como escreveu o salmista, um outro salmista, no capítulo 46, verso 1, diz assim: Deus é o nosso socorro bem presente na angústia, na hora da angústia. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Na adoração no Antigo Testamento,
o Santo dos Santos, no santuário, ele era o símbolo máximo da habitação do povo que era fiel e vivia em comunhão com Deus. E Deus também vivia em comunhão com o seu povo. Quando o Templo de Jerusalém foi destruído, muitos judeus tiveram dificuldade de entender que habitar em Deus era algo muito mais profundo do que simplesmente morar na capital de Judá, diante do templo. Por isso muitas pessoas pensavam que não podiam cantar longe de Sião. Mas saiba que o Deus Altíssimo não é uma divindade territorial. Ele é o Deus de toda a terra. José do Egito, o profeta Daniel, seus amigos, o profeta Ezequiel e tantos outros verdadeiramente habitaram no esconderijo do Altíssimo, apesar de estarem em terras estranhas e circunstâncias totalmente diferenciadas. Mas Deus estava em todo lugar. O segredo é esconder em Deus em meio aos problemas. E essa segurança, esse esconderijo é esconder o que você tem dentro. Deus habita dentro de você e dentro de você acaba se escondendo em Deus. Hoje, através do poder do Espírito Santo, a Igreja de Cristo habita no esconderijo de Deus e Deus habita na vida da Igreja de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como disse Agostinho de Hipona, o Espírito Santo nos faz habitar em Deus e Deus em nós. É a sombra do Onipotente que se descansa. Quando eu tenho a certeza de onde eu estou, em quem eu estou sendo cuidado, por quem eu estou sendo cuidado, é que há o descanso na alma. Descanso interior, não é descanso físico, é descanso interior. Quando há uma estatística de que quando a mente está cansada, a mente faz com que o corpo fique cansado 35 vezes mais. Então, por isso que eu preciso ter o descanso na minha alma, porque eu vou ter minha mente descansada e aí eu vou descansar o meu corpo. Eu preciso, então, esconder-me em Deus, confiar nele, habitar nele. Não é simplesmente na hora do aperto, na hora da angústia, e correr e começar a orar e pedir a proteção, pedir a graça de Deus. Não, é viver no esconderijo, é viver amparado, cuidado por Deus interiormente. Isso é vida interior. Não se esqueça que a nossa vida é de dentro para fora. Tudo tem sentido, aquilo que me cerca, quando eu estou bem por dentro. Se eu não estiver bem, tudo que eu tenho fora não faz sentido. O salmista afirmou que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. O escritor bíblico aplica a palavra sombra como uma metáfora para a proteção e o cuidado de Deus. Esse salmista estava acostumado nas regiões desérticas, onde o sol escaldante podia ser muito perigoso. Então, a sombra do Onipotente é uma expressão que representa a extensão, a eficácia e o alívio que há na abundante proteção de Deus. Como diz W. Yerbse, o lugar mais seguro da terra é uma sombra, se essa sombra for do Deus Onipotente. Coisa linda. Esconder em Deus é a melhor sombra protetora que o homem pode ter para a sua alma, para o seu interior. Mas o salmista não apenas disse aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele também completou dizendo: direi do Senhor, versículo 2, meu refúgio e meu baluarte é o Senhor. O reformador
João Calvino, observa muito bem quando ele diz: o cristão faz mais do que simplesmente resolver tomar Deus como sua fortaleza, ele se achega para mais perto na confiança das promessas divinas e fala com Deus de forma familiar. É uma coisa, parece que é uma coisa impossível, mas é simples. Ele precisa tomar Deus como o seu protetor, como a sua fortaleza, viver na fortaleza da presença de Deus. É realmente significativo o modo como o salmista se declara para Deus: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu. Isso é muito íntimo, é muito pessoal, é muito familiar. Aqui nós não podemos ignorar os 4 nomes divinos que o salmista usou para se referir a Deus. O salmista usou Altíssimo, Onipotente, Senhor e Deus meu. Aqui nós podemos descrever, primeiro, o salmista fala do esconderijo do Altíssimo. No original, Elion, que é uma designação que enfatiza a supremacia de Deus sobre tudo e sobre todos. Esconderijo do Altíssimo está sobre tudo e sobre todos. Derek Kidner afirmou com muita propriedade que essa expressão Altíssimo é um título que reduz todas as ameaças ao seu tamanho certo. Depois o salmista fala sobre a sombra do Onipotente. No original, Shaddai, que significa Todo-Poderoso. Esse é o nome que foi revelado aos patriarcas que peregrinavam em fidelidade à promessa divina. Êxodo capítulo 8, versículo 3. Êxodo capítulo 6, versículo 3. Diz assim: aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. A sombra do Onipotente também é descrito lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou o que sou, o nome pessoal de Deus da aliança. Depois o salmista fala: direi ao Senhor. No original, Yahvé, Senhor, Yahvé. Por último, o salmista usa o termo geral Deus meu. Deus meu. No original é Elohim. O salmista faz esta afirmação de uma forma muito especial. Ele não apenas aplica o substantivo Deus, mas ele acrescenta o possessivo meu. Deus meu. Com isso, o salmista ele enfatiza que não é de qualquer divindade que ele está falando, ou não está se referindo aos muitos outros deuses falsos que eram conhecidos no Antigo Oriente. O salmista falou de forma íntima do Deus verdadeiro, que apesar de ser o Altíssimo, o Onipotente, o Eu Sou, é também o Deus que cuida providencialmente do seu povo, de forma tão pessoal que o cristão pode se achegar a ele e declarar: Deus meu. Você pode, eu posso fazer essa declaração. Se eu acredito nele, se eu estou escondido nele, se eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, que o Senhor se faz presente continuamente, eu posso dizer: Deus meu. Resumindo, então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente e tem paz com ele, por mais adversas que sejam as circunstâncias. Aquilo que está difícil fora, eu
aprendo e sei lidar melhor, muito melhor, quando eu estou bem dentro. Deus precisa estar dentro, eu preciso estar me escondendo dentro, no esconderijo dele. Eu preciso ter a habitação dele dentro de mim. Quando ele diz assim, Deus está dentro de mim, eu estou habitando no esconderijo dele. Ele é a minha fortaleza. E essa paz que resulta em segurança e satisfação só será possível por meio de Jesus Cristo. Entenda, se nós podemos nos aproximar de Deus a ponto de dizermos que habitamos no esconderijo do Altíssimo, no esconderijo dele, e descansamos confortavelmente a nossa alma à sombra do Deus Todo-Poderoso, é porque Jesus Cristo quem conquistou esse direito por nós na cruz do Calvário. Pense bem, aonde você está depositando a sua alma? Aonde estão os seus anseios? Onde está a sua segurança? Quem é a sua fortaleza para o seu interior? São os seus bens? Sua inteligência? Suas riquezas? Não se iluda. O melhor e o mais eficaz esconderijo é habitar no esconderijo do Altíssimo. A sombra, teremos a sombra do Onipotente. Proteção, cuidado de Deus. Eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo, quero te agradecer por esse momento que estamos aqui, falando contigo, falando do amor de Deus, de quão precioso é Deus para o homem. E o homem precisa entender que aquele que está ouvindo, aquele que está participando, assistindo esse momento, possa entender e abrir o coração e declarar que o Senhor Jesus pagou um preço muito alto para que ele e eu, nós, pudéssemos habitar no esconderijo dele, ser protegido por ele, ser guardado por ele, ter a segurança nele, para que possamos lidar com as diversificações e adversidades que a vida me propõe. Para a glória do teu nome, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Ótimo. Olha, eu sou psicanalista clínico, atendo no Laboratório Kashima, atendo na Clínica CIS, em Bom Jesus, Tabapuana. Lá em Bom Jesus são as terças e as quintas-feiras. Aqui no laboratório é segunda e sextas-feiras. E eu quero ajudar, eu posso lhe ajudar. Entre em contato comigo. Não é difícil de entrar em contato comigo, pois eu sou fácil de ser encontrado. Tá certo? Então, outra coisa. Eu sou pastor, sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida. E eu gostaria de dizer para você que Deus é poderoso, que há um esconderijo bem protegido, secreto, para você e para mim. E outra coisa, se você puder, gostaria que você se inscrevesse nesse canal. Aí está aí à sua direita, um nome em vermelho, inscrever-se. Clique ali. Também está à sua esquerda um lugar para você curtir. Clique ali também. Se você quiser fazer qualquer tipo de comentário, possa fazer. Que Deus possa te abençoar, rica, poderosa e abundantemente, porque a vitória é nossa pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Amém.